Seja muito bem-vindo a mais um Verdade da Mentira. Esta semana, como habitualmente, comentaremos a atividade política portuguesa, mas também a atividade internacional, porque há muita coisa a acontecer neste planeta atualmente. E, como habitualmente, teremos para comentar a atualidade o engenheiro Jorge Tadeu, presidente e fundador das Igrejas Maná, um homem que representa milhões de crentes por todo o mundo, igrejas presentes em mais de 40 países, e que hoje eu vou ao encontro, penso eu, na bela cidade de Maputo. Engenheiro Tadeu está em Maputo, confirma? Sim, olá a todos. De facto, estou aqui há 2 dias em Maputo. Acabei de sair de Angola, onde tive bastantes dias a visitar várias províncias, cidades importantes, e vi que Angola, embora que esteja a passar por um momento difícil de crise financeira, desde há um ano ou coisa assim para trás, cresceu muito em qualidade de tudo. Olha, hospitais novos, centralidades, ou seja, são lugares onde eles fazem prédios de habitação acessível ao povo. Vi cada vez mais, vi o Porto do Lobito, vi muito progresso. Tive, claro que a nossa liderança, vi cada vez temos mais pessoas, mas mesmo muito mais pessoas, e também tive a falar com homens e mulheres de negócios, e inclusive vieram ter comigo alguns de Brasil, Portugal e não me recordo onde, porque eu sirvo também como aglutinador? Aglutinar essas pessoas para entre elas fazer negócios onde todos ganham. E portanto, agora cheguei a Moçambique, também fui muito bem recebido, e aqui também está tudo a crescer por Moçambique afora, e de um modo geral fiquei admirado porque há cada vez mais pessoas, cada vez mais igrejas, e é necessário fazer mais liderança, ou seja, mais pastores e mais bispos. Então, é isso que está a acontecer. Sei também, porque foi público, que a dada altura encontrou-se com a vice-presidente do MPLA, a doutora Luísa Damião, para uma reunião, não querendo entrar em demasiado detalhes, porque imagino que haja coisas nessa reunião que tenham sido do fórum privado. Este passo também com os políticos de Angola é um passo para um futuro melhor, porque falava que Angola, apesar dos problemas que estava a passar, ao mesmo tempo também se vê algum avanço perante os problemas que aquela população enfrenta. Sim, foi um encontro muito amistoso e, claro, para mim muito importante, porque a doutora é vice-presidente do MPLA, o partido principal lá de Angola, e, na verdade, o presidente do partido é o atual João Lourenço, atual presidente da República. Então era uma eminência do mais alto nível. O que nós abordámos foram vários temas. Ela deu umas boas-vindas a Angola, boas-vindas ali ao gabinete dela, e eu expliquei qual é a minha tarefa, ajudar as igrejas e também promover encontros de empresários para promover mais negócio entre os membros da igreja, e portanto foi um encontro muito, muito proveitoso, e foi para nós, Igreja Maná, um momento também histórico, né? Saiu nas notícias, na televisão e por aí fora, e portanto foi isso. Aqui para Portugal tenho muito para lhe contar. Há muita coisa a acontecer neste país, algumas assustadoras, outras completamente aterrorizantes. Ontem, nós estamos a gravar na sexta-feira, ontem, quinta-feira, no Parlamento Português, foi aprovada uma lei para abolir as SCUT, as portagens sem portageiro, que aparecem por várias das nossas regiões, e essa votação foi aprovada pelo Chega e pelo PS, contra o PSD, ou seja, o Chega
Chega e o PS juntaram-se para enfrentar o PSD, sendo que o PSD, e esta é a notícia do Semanário Novo, o PSD impôs disciplina de voto. Esta disciplina de voto, o engenheiro já por variadas vezes aqui referiu que é uma questão estranha na nossa forma de fazer política, mas uma vez mais lhe pergunto, esta disciplina de voto é verdadeira democracia? Não, isso é uma traição, é um crime. E os portugueses têm que saber isso, porque assim, os deputados são supostamente defensores de uma certa região do país. E, portanto, eles têm que falar individualmente em nome do povo que eles representam. Quando o partido, neste caso o PSD, faz a dita imposição em o que o partido diz, então os parlamentares, na verdade, não estão a fazer a Constituição, não estão a defender a Constituição, nem estão a defender os seus constituintes, que são as pessoas que eles representam, desta ou daquela região, cada um representa um povo de uma região. Então eles estão, neste caso, a representar o próprio partido. Ora, isto é tudo menos democracia, isto é uma palhaçada, é uma vergonha e até uma traição, porque eles estão a trair o espírito da Constituição e a fazer coisas que são abomináveis. Como é que uma pessoa que é do Parlamento se submete a fazer o que o partido diz e não o que a Constituição diz? Tanto de ditadura é o que isto é, de democracia não tem, portanto é uma coisa impressionante. Outra coisa que também eu acho muito interessante é que o PS foi o autor das SCUTs e não queria nunca baixar ou tirar isso da mesa, acabar com o dinheiro das SCUTs. E agora de repente parece-me que quer fazer guerra ao PSD. Mas ainda bem, porque assim acontece que de facto é uma vergonha haver essas taxas. É interessante de referir isso, até porque eu no final, muitas vezes no início do programa, sugiro aos nossos espectadores para nos mandarem críticas e sugestões e surgiu-me aqui uma notícia de 2012 que eu vou pôr no ecrã para o engenheiro ver aí em Maputo, que diz que 9 em cada 10 deputados são liderados por maçons. É também isto um ataque à nossa democracia? Uma sociedade secreta dominar? Esta é uma notícia de 2012, os números não são atuais, portanto nós não sabemos quantos são os deputados que são, porque é uma sociedade secreta e essa informação é sempre pouco veiculada, mas isto não é um sintoma também de uma falta enorme de democracia neste país? Total. Aliás, é interessante você mencionar isso da maçonaria, porque está a aparecer em vários lugares do mundo notícias em relação à maçonaria. A maçonaria é um movimento secreto e eles falam da obediência à maçonaria. O frontal pertence à obediência da maçonaria desta ou daquela loja. Ora, como é que um deputado, por exemplo, o antigo Mário Soares era, e muitos atuais também são, uns dizem abertamente que são, outros escondem-se. Como é que em democracia, em que quem manda é o povo e os gerentes da nação são nossos empregados, eles obedecem a uma sociedade secreta? Isso aí é uma vergonha, é uma traição. Eles falam de democracia, dizem que estão lá para servir os interesses do povo, mas depois, às escondidas, são obedientes, daí eles falam mesmo, até montes de artigos, falam em obediência maçónica à loja tal ou à loja tal. Exatamente. Aliás, a maçonaria é conhecida por manobrar a política e usar de todos os meios para que os seus próprios fins, os fins dos seus associados, sejam satisfeitos. Eles fazem isso através de escritórios de advogados que lhes compõem documentos e contratos, legalizando contratos que são ilegais. Eles usam-se do poder judicial, usam-se
uma certa percentagem da polícia que lhes obedece, da secreta que lhes obedece, de juízes que lhes obedecem e da mídia. E quando alguém lhes faz frente, eles não têm vergonha e usam-se da mídia para falar mal, seja de quem for. E já que você está a falar disso, aqui há poucos dias, um amigo meu que é brasileiro, é um jornalista de certo nome no Brasil, eu conheço muita gente, e ele telefonou-me a dizer que um amigo dele, portanto, um outro amigo dele, que eu não posso dizer o nome, que recebeu um trabalho encomendado alegadamente, porque eu também não posso dizer mais, enfim, em termos legais, alegadamente recebeu um trabalho vindo da maçonaria de Portugal para falar mal de mim, porque ele é um indivíduo que de facto sabe um pouco de igrejas. Isto é o ponto que chega. Aliás, a Igreja Maná tem sido perseguida, vezes sem conta, porque a maçonaria detesta que alguém fale de Deus. E eles querem que o povo esteja amarrado a uma religião, no caso de Portugal é a católica, que está calada, está ao serviço do governo e é daquele que vai dizer alguma coisa que não lhes convém. E, portanto, a maçonaria é isso. Eles têm mão em jornalistas, porque hoje também é a mesma coisa. Os jornalistas são verdadeiros e dentre esses que são honestos, aqueles que, pronto, coitados, por causa do salário, têm que se submeter a dar notícias que lhe mandam dar, e há outros não. Há outros que são piores que isso, parecem mais as prostitutas, porque se prostituem, recebem dinheiro para falar mal de quem lhe dá dinheiro para falar mal. E, portanto, tudo isto é um grande nojo. Agora, este é o lado negro da questão. O lado positivo é que eu, como viajo bastante em muitas partes do mundo, estou a ver uma onda nova que faz com que cada vez mais pessoas, milhares e milhares de pessoas, estejam a conhecer estas verdades, sabem dessas verdades e são contra estas coisas. É por isso que, por exemplo, em Portugal, os jornalistas não têm um aval tão grande. É por isso que eles se queixam que não têm dinheiro para os jornais e por aí fora. E claro, eles dão as notícias que lhes mandam dar, que é propaganda política. E você, fora de Portugal, ouve as notícias verdadeiras que nunca chegam a Portugal. E, portanto, quem é que controla isso? É, alegadamente, a maçonaria. Mas, cada vez há mais pessoas, como eu dizia, não só em Portugal, em França e no resto do mundo, que se opõem a essas práticas escondidas e ilegais. Então, depreendo desta conversa que é frequente este ataque entre as igrejas, no caso a Igreja Maná, e estas sociedades secretas que de alguma maneira querem manipular o mundo, os políticos e de maneira direta o povo, não é? É uma guerra, no fundo. Veja, por exemplo, a certa altura eu fui alegadamente condenado por uma questão qualquer que nem era verdadeira, mas não interessa. E puseram a alegada queixa, alegada não, é bem verdadeira, numa morada onde eu não existo. Para quê? Para de propósito eu não podia responder, que não sabia de nada, e portanto ser condenado à rebelião. E então a ideia é, eu conheço essa tática, porque eu conheço jornalistas, a tática depois é vir cá para fora a dizer assim, está a ver, esta igreja é assim, o seu líder frontal está aqui e acolá, é um grandíssimo malandro, enfim, tudo isso que eles inventam. Mas, neste caso que estou a falar, passou-se em Setúbal, um agente da Justiça disse, pá, isto ultrapassou todos os limites, às escondidas da Justiça foi falar comigo e me explicou que há alegadamente pessoas da maçonaria que não gostam da igreja, usam-se dos tribunais para fazer essas tretas. Ou seja, pôr uma ação num lugar onde não existe. Depois, quando eu soube disso, foi um problema para eu ser ouvido. Veja só, o que vale é que nós temos uma data de advogados que sabem a lei e que os obrigaram a ouvir.
E mesmo assim foi em pleno tribunal, não é? Em pleno tribunal, cometeram não é um crime, mas uma data de crimes. E depois eu fiz queixa deles, de juízes, para a instância superior e arquivaram. Então eu pus mais outro processo de crime em cima de quem arquivou, porque é crime arquivar coisas que são crimes dentro do tribunal. E lá de cima foi rapidamente dito que eu tinha razão e tal, e pronto, e foi arquivado o processo, mas alguém foi condenado. E depois a gente fica a saber quem é que está por trás. E é sempre as mesmas coisas. E o motivo porque essas coisas se passam. Na verdade, eu também sei, alegadamente, que eu também conheço pessoas que são maçons e hoje andam para aí uma grande guerra interna e eles nem sabem quem é que fala o quê cá fora, e eu sei que eles estão numa grande guerra, numa luta feroz para ver se trava o movimento do Chega, e que eles rotolam, dá um rótulo de extrema-direita. E quando você vai a ler os estatutos deles, é a Constituição. E, portanto, é o que eles fazem. Agora, eu repito, cada vez há mais portugueses, e não só, os outros países até muitas vezes estão mais avançados do que nós nessa matéria, em que o povo já acordou para a verdade, começa a ver as leis e a Constituição, etc., e diz, epá, isto tem que acabar. Estas próprias pessoas também andaram séculos, literalmente séculos, a explorar a África. E portanto, a maçonaria não está só em Portugal, toda a parte. E então o que acontece? O Macron queria continuar a explorar 14 países em África e está a ser exposto publicamente, claro que aí ninguém fala disso, porque os africanos dizem que o tempo em que eles são tratados como animais, é isso mesmo, e injetar uma cultura dentro do povo africano que eles são da terceira, e esse tempo acabou. Portanto, tudo isto é uma nova era em que as pessoas do passado, na verdade, estão a lutar para que isso não aconteça, para que a mudança aconteça, mas não há como voltar atrás, porque cada vez há mais pessoas, há mais povos que estão a ver que não estão para aturar isso e estão a falar abertamente. Então é o lado positivo desta questão. Aqui em Portugal eu também. Eu também sei que cada vez há mais juízes, deixa-me só dizer, que às vezes os maçons não sabem que eu sei essas coisas, porque eles não sabem quem é que eu conheço, mas cada vez há mais juízes que não estão mesmo para aturar, pertencer a algum órgão político, porque dizem que não estão para ser manchados, não se querem imiscuir nessas coisas, porque os próprios familiares, pais ou filhos, assim, dizem, pá, se vais para aí, pá, não como mais contigo. Portanto, é um movimento social positivo contra toda esta vigarice, contra esta coisa que eles chamam de democracia, que não tem nada de democracia, é às escondidas, é esquemas, não obedece à Constituição, é esse nojo. E, portanto, a boa notícia é essa, cada vez há mais pessoas a se voltarem contra isso. Aqui em Portugal, como lhe dizia, outro dos assuntos que esteve na ordem do dia foi a demissão de Ana Jorge, a diretora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que detém o monopólio do jogo fora dos casinos, e que apesar disso diz que a Santa Casa está com graves problemas financeiros, com graves problemas de manter a ação social que é mandatada pelo Governo. Entretanto, a doutora Ana Jorge, e a próxima notícia, diz que contará a sua verdade, está muito desiludida com o Governo e quer ser ouvida no Parlamento. A minha pergunta, e sendo um engenheiro, um homem de fé, um homem de igreja, existem várias verdades? Existe a minha verdade e a sua verdade, ou só existe a verdade? A verdade é sempre só uma, não é? Mas a única pessoa pode dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus, porque ele nunca mente. Tudo que Jesus diz ou faz é verdade. Nós somos humanos, nós, não é só eles. Nós. Uns são mais mentirosos que outros. E o triste é o seguinte: quando uma pessoa maltrata alguém da família ou alguém, enfim, que afeta apenas um número restrito de pessoas, enfim, paciência.
que remédio, temos que tolerar. Agora, quando há pessoas que ocupam cargos de chefia de um país, no nosso caso Portugal, e praticam estes crimes contra a Constituição, escondendo a Constituição para que o povo não saiba, e inclusive juízes. Até hoje, eu tenho a convicção plena de que mais de 80% ou 90% dos juízes não sabem a Constituição. Eles acham muitos achos porque foram ensinados de propósito. Portanto, hoje a sociedade está a caminhar para conhecer mais a verdade, mas tem que ir para fora da mídia de Portugal, porque lá está tudo controlado. Em relação ao assunto que você me fala e dessa senhora, não me admirava que ela tenha histórias para contar, e não me admirava nada que ela tivesse sido obrigada a estar calada, e para que alguém dentro da Casa Pia, né? Santa Casa da Misericórdia, tirar dinheiros para fins ilícitos. Casa da Misericórdia, perdão. Portanto, não me admirava nada que ela tivesse que lidar com pessoas do governo que com barlababim e muitas vezes com ameaças, que conseguisse fazer contratos que são ilícitos ou muito perto da verdade para tirar dinheiros ilícitos. E, portanto, se essa senhora diz que vai contar a verdade, estamos aqui para ouvir. Este programa chama-se A Verdade da Mentira, portanto é mesmo isso. Agora prepare-se para ficar um bocadinho irritado, porque eu sei que é um tema que lhe toca próximo do coração, que é a questão da habitação, e quero-lhe mostrar um vídeo que chegou esta semana às redes sociais de, uma vez mais, tendas espalhadas por Lisboa. Bom dia. Isto é impressionante ao ponto que o país está a chegar. Vejam só as condições que as pessoas estão a viver aqui. Vejam só como isto está. Estas são as condições que o país tem. Olhem só ao ponto que está tudo isto. As pessoas a dormirem aqui e ainda a abrirem fronteiras. Ó, ali os serviços de imigrantes e uma fila, como podem ver. Como é possível ver-se? Olhem para isto. Oh. Isto só pode ser para destruir Portugal. E mais, a gente vê isto aqui, como isto está, até ao fundo. É uma vez mais um conjunto de imagens impressionantes. E para agravar um bocadinho a situação, só para ter noção, o presidente do BPI, o banco privado, disse esta semana, e temos a notícia também do Observador, que é necessário para Portugal um fortíssimo programa de construção de casas, e sem as misturadas do passado. Quando ele diz sem as misturadas do passado, eu depreendo que é por causa de negócios estranhos que ele também deve conhecer, não é? Ouça, se você for a Angola e for visitar as cidades principais, você vai ficar chateadíssimo. Porque Angola é falada por Portugal como um país corrupto, um país do Zé Ninguém, um país que não sabe... Enfim, mas você vê bairros inteiros com qualidade que foram construídos por acaso pelos chineses, mas não importa, a mandato do governo para fazer habitação com mínimo de qualidade, e tem qualidade, com dignidade, para que as pessoas possam morar e a custos compatíveis com os salários. Ou seja, por acaso eu não lhe mandei imagens, mas hei de mandar. Mas são áreas monstras. Cada uma desses bares tem milhares de pessoas. Milhares, muitos milhares de pessoas. E uma cidade pode ter 2, 3, 4, 5, 6 bairros desses. Eles chamam de centralidades. E lá tem até um pequeno hospital, tem uma clínica, tem escolas para crianças, tem centro comercialzinho, tem tudo. Ora, se você for ler a Constituição de Portugal,
você vê que o governo é obrigado pela lei a fazer isto, exatamente, que é fazer, porque é obrigado a fazer isto. Então, como é que Portugal está há 50 anos a celebrar, celebrou há poucos dias o 25 de Abril e não tem nada disto? Porque essas verbas que deviam ser destinadas à habitação são desviadas para esquemas após esquemas. Agora, o mais pior de tudo para mim é o seguinte, é que o governo não tem pessoas mentalmente capacitadas para pensar. Isto é assim mesmo que eu penso. E não sou só eu, há empresários grandes e médios em Portugal que dizem a mesma coisa. Não tem capacidade mental, porque é tão fácil resolver o problema como isto. O governo libera esta e aquela área para habitação social. Não falta é terreno. Portanto, tira da zona vamos dizer, da agricultura, passa para essa zona. E depois abre um concurso público para cada uma dessas zonas e para a construção dessa habitação. E vai buscar empréstimo a 1%, 2%, não chega a 3% lá fora. Lhe garanto que isso existe, eu sei. Olha, ainda ontem estava a falar com um empresário que conhece todos esses financiamentos. E, portanto, se você pensar quanto é que pode custar uma casa, 20, 30, 40, 50, não custa mais de 70 mil. Eu sei porque eu também faço. E em várias partes do mundo tem construtora e tudo isso. Não podemos pôr os dinheiros para os amigos e os esquemas para a esquerda, para a direita e depois toda essa quantidade absolutamente nojenta de bestialidade, de maldade, para toda a gente sacar dinheiro e o povo fica sem casa. Isto é que não. Portanto, um bairro pode custar 1 milhão não, 100 milhões, 200, 1 bilhão. E, em termos económicos, faz um estudo que é muito fácil de fazer e dizer, vamos pagar isto em 10 anos. Não, 10 não, é pouco. 20 anos, 30 anos. E depois aplica-se a taxa do juro, contrata-se, então, um financiador para isso e põe-se até o seguro de financiamento, em que diz que há uma taxa de 10%, 15%, 5% de pessoas que não vão conseguir pagar e, portanto, isso também está incluído. É assim que funciona. E as casas ficam ao preço daquilo que tem que ser, que é um terço do salário. É o que acontece em Angola e em muitos outros países. Portanto, quando em Portugal isto não acontece, pessoas que são maldosas. Quando eu vejo as imagens que você mostrou, eu só penso em bestas, que não querem saber do povo para nada, só pensam neles. Você veja, se durante as eleições, ou seja, a propaganda eleitoral, alguém falou de casas. Não. Depois o novo Parlamento estar instituído, alguém fala disso? Não, eu não quero saber das pessoas para nada. Eles estão-se nas tintas. Eles estão lá, quase todos eles, ou muitos deles, alegadamente debaixo da influência dos maçons, para tirar o dinheiro e fazer aquilo que eles bem entendem. É o caso, por exemplo, dos hospitais. Já reparou quantos hospitais nos últimos 20, 30 anos nasceram em Portugal? Você, por acaso, ouviu alguém dizer que aqueles hospitais foram financiados por um banco qualquer? Não, é o dinheiro que devia ir para o Serviço Nacional de Saúde e que foi com contratos legalizados que são ilegais para as mãos do Jaquim de Manel e que eles construíram esses impérios. O resto é treta. Portanto, estas pessoas que estão no governo estão a querer continuar a fazer a mesma coisa, mas estão horrorizadas com este novo mover do povo de Deus, que votou numa mudança, neste caso mudou maciçamente no Chega, e depois vemos pessoas chamar ao povo português de estúpidos. Estúpido é que o povo não tem nada. Por isso é que eles votaram contra este regime. E depois estas pessoas que fazem parte do governo, eles têm os seus comentadores, não é? Para o gosto de cada cidadão, sempre a falar bem do governo, ou então a falar de tudo menos aquilo que interessa para o povo, para entreter.
Mas a verdade é que estamos num movimento que é a queda do regime antigo e uma nova sociedade. Aí é que é a beleza da coisa, porque as pessoas cada vez estão mais fartas, porque finalmente tu colhes, não é no salário, é na casa, na habitação, é na saúde, é em tudo. Portanto, há males que vêm por bem e, portanto, eu fico contente com esta mudança que cada vez é mais verdadeira. O próximo tema é um segmento que já é recorrente no nosso programa. Vamos falar sobre Marcelo. Então, Marcelo terminou esta sexta-feira uma visita a Cabo Verde e terminou com uma dica para aqueles que nos últimos dias falaram da sua incapacidade para governar, e termina com uma frase que é algo do género: cada vez que tenho a oportunidade de dar uma aula, ganho em idade e forma física. Não sei se é uma boa ideia para quem acha que eu não devia estar mais caquético ou velho. Antes de lhe pedir para comentar, vou-lhe mostrar um vídeo que também surgiu nas redes sociais, que passou na RTP, em canal aberto, e que mostra alguma debilidade física do nosso presidente. Para além dos representantes e figuras políticas, tanto também no centro. Marcelo está mais caquético ou não? Ouça, o Presidente da República foi um comentador político e baseou a sua estratégia, enfim, no contacto com o povo. Essa estratégia é positiva. Agora, dizer que ela é válida em todas as circunstâncias, não é, mas pronto, é o estilo dele. Agora, ele, ao longo do tempo, ele demonstrou para mim que ele, em vez de defender a Constituição, porque ele jurou pela honra dele, é o que ele disse e é o que está escrito. Ele jurou pela honra dele que ia defender a Constituição. Você nunca ouviu defender a Constituição nenhuma. Ele defendeu sempre o regime. Permitiu todas as imundícies, todas as barracas, todas as faltas de respeito. Sempre o que importa é vir o dinheirinho lá de fora. E o regime continuar a manter-se por aí fora. E, portanto, à medida que o tempo foi passando, ele, penso eu, se calhar devido ao cansaço e aos ataques múltiplos, e muita gente já não está para aturar e cada vez menos, ele começou a fazer coisas que são completamente fora do âmbito dele, fora do lugar que ele ocupa. Ele perdeu a classe, dignidade como presidente e disse coisas que não são mais toleráveis aqui em África. Eles não gozam porque não têm respeito a mim, mas quer dizer, ninguém o respeita. O que ele disse é patético. Mas não vem de agora. Mas aqui em Portugal, desculpe interrompê-lo. Ele pode... Desculpe interrompê-lo, mas aqui em Portugal também. Vou-lhe mostrar uma notícia do Semanário Novo, que vou pôr agora a cheio, que diz: milhares saíram à rua em dia em que Marcelo foi atacado por causa da herança colonial. Muitos portugueses se queixaram da maneira como Marcelo falou desta questão de recompensar de alguma forma as ex-colónias portuguesas, e tem também, uma vez mais, e é recorrente aqui, André Ventura a falar sobre o assunto, e já agora gostava que visse antes de comentar. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com uma maioria significativa dos portugueses. Isso não lhe dá o direito de estar acima da lei ou do escrutínio político. Ontem ouvi um comentador até dizer, numa estação de televisão, que foi o dia mais infeliz da vida de Marcelo Rebelo de Sousa. Para nós, Chega, é importante passar ao país a mensagem de que Portugal não vai iniciar nenhum processo de reparação, compensação ou indemnização às ex-colónias. E, portanto, nós queremos fazer um voto de condenação a estas palavras para que ele fique formalizado, para que ele fique expresso, que o Parlamento, este Parlamento, pelo menos, não se revê nestas palavras. Nós não devemos rever a história, nem a devemos querer condicionar, nem a devemos querer reescrever. A história é o que é, eu tenho orgulho nela. O Presidente não tem. O Presidente é que está mal. E, portanto, o Parlamento deve condenar estas palavras do Presidente da República. É um cair em desgraça, não é? Absolutamente. Ele pode dizer que não está xaxé, etc. Bem, o ladrão também diz que não é ladrão, não é? O criminoso também diz que não matou. Ele devia estar calado.
e não falar esses disparates. Mas veja, ele é filho do ex-governador do tempo, um dos braços direitos do Salazar, que era o... Baltasar Rebelo de Sousa. Baltasar Rebelo de Sousa. E até agora anda aí nas redes sociais, os portugueses foram rabuscar fotografias em que ele, como jovem, estava ao lado, atrás do pai e da mãe, no palácio do governo da Ponta Vermelha, que é aqui onde é o lugar do governo Palácio Presidencial de Moçambique agora, do Palácio Presidencial. E, portanto, se ele acha agora que foi tudo, não sei lá o que é, tal, então porque é que ele dormia bem com os pais e tal. Portanto, é um disparate. Agora, eu acho que ele está influenciado por o seguinte: provavelmente, não sei, não tenho a certeza, ele está a ouvir montes de pessoas cá fora a falar que a Europa e o Ocidente, que é o Ocidente é a Europa, Canadá, Inglaterra e América, continuam a tratar os povos americanos como se fossem de terceiro mundo e até como macacos. E muita gente aqui diz que foi o Ocidente, do qual Portugal foi um dos principais atores desta questão, que incutiu no espírito africano que eles são a raça inferior, está a ver? Da mesma maneira que os maçons e os governantes portugueses ao longo desses 50 anos esconderam a Constituição e incutiram no espírito dos portugueses que a democracia é eles é que mandam, nós estamos calados, e são os bons e são os pais de toda a gente. Isso não é democracia, isso é ditadura. Portanto, o Marcelo, penso eu, está a ouvir isto tudo e disse, bem, é melhor dar a cara e dizer que eu também estou de acordo com isso e, portanto, vou fazer diferença. Agora, uma coisa é dizer que ele e os nossos governantes daquela época fizeram atrocidades, fizeram isto, aquilo, aquilo outro, e devemos pedir perdão, absolutamente. No tempo do Mandela, ele que sofreu na pele coisas terríveis, e quem dizer foi todo o povo da África do Sul, explorado até sei lá que limites, e eu sei porque eu vivi lá. Ele fez uma lei que é até bíblica, que diz: toda aquela pessoa que cometeu crimes raciais, que matou, etc, se pedir perdão, a lei é esta, está perdoada automaticamente. Aquele que não pedir perdão, pois então vai ter que ir à justiça. Portanto, o Marcelo deve estar um bocado confuso entre o que é, vamos dizer, levar o Portugal a assumir um papel de mínima moralidade e dizer, de facto, cometemos coisas atrozes e, portanto, temos que olhar para vocês e dizer, de facto, temos que pedir perdão. Ponto final. E mais. E dizer assim, e a partir de agora, os nossos povos não, porque o povo português e o angolano e de Guiné e por aí fora nunca nos deram mal, tanto assim que as pessoas se casam umas com as outras. Mas a partir de agora, as pessoas que fazem parte do governo vão olhar para vocês da mesma qualidade. Ou seja, você não é inferior, nem eu sou superior, somos iguais e vamos tratar das coisas e de negócios e etc. de igual para igual, que é coisa que não existe hoje, está a ver? Hoje, nos dias de hoje, os governantes portugueses continuam a tratar o povo africano como os ninguéms, como mando palermas, mas o aborrecido da coisa é que eles é que estão a crescer, está a ver? É patético. Você vem, por exemplo, a Moçambique e vê que a Embaixada de Portugal é uma espelunca, é uma vergonha. E as outras embaixadas têm classe. E você vê que o tecido empresarial tem classe. E tudo cresceu. Quer dizer, foi preciso Portugal sair para eles crescerem. Então é uma vergonha um português chegar aqui e ver que de repente está tudo a crescer. Porquê? Porque não só
do passado havia o Salazar e todas essas consequências, mas o regime dos últimos 50 anos continua a ser o mesmo. E por isso é que essa malta do passado está velha no corpo e na cabeça. Eles não querem mudar. Eles querem continuar a fazer escravatura, agora não é aos africanos, é aos portugueses. Essa é que é a grande questão de fundo. E, portanto, é disso que se trata. Quando você olha para o Marcelo, é claro que ele está furioso. Ele está furioso porque ele perdeu a batalha de quê? Das pessoas acharem que ele é o queridinho. Perdeu a batalha de achar que, afinal, foi o filho que lhe fez isso aqui. É ele que fez. Perdeu a batalha, essencialmente, de ele querer, a todo custo, manter o regime que até no tempo do pai dele era com a católica. Veja que ele até fez uma festa para voltar atrás e não conseguiu. Então ele fica perturbado, ele fica fora de si, ele fica cheio de demónios. E, portanto, faz figuras tristes e, em vez de estar calado, ainda anda para aí a falar. O último tema, e acho que é um tema que vamos falar também nas próximas edições, porque ainda está em atualização, é um tema que eu lhe quero mostrar 3 notícias. Então, na passada, penso eu, quarta-feira, surgiu aqui em Lisboa a notícia de que as contas públicas estão bastante aquém, bastante piores do que aquilo que o governo anterior tinha anunciado, e surge essa notícia e fala-se que o Ministro das Finanças estimou hoje mais de cerca de 600 milhões de euros de déficit registado até ao final do primeiro trimestre, acusando o anterior governo de ter aumentado as despesas já depois das eleições legislativas. Depois surge a informação já de Miranda Sarmento a dizer que o caos, o colapso, o Ministro das Finanças acusa o governo de Costa de comprometer parte substancial das reservas, a que Fernando Medina, ontem já no Parlamento, critica, dizendo que Medina acusa Sarmento de impreparação ou falsidade e diz que o país não tem nenhum problema de natureza orçamental. Sendo este um programa que se chama Verdade da Mentira, Engenheiro Tadeu, quem é que está a falar a verdade e quem é que está a falar a mentira? Ouça, isso é uma questão muito fácil de responder. Primeiro, eu não tenho acesso às contas e a grande maioria do povo não tem. Segundo, nós, povo português, não somos estúpidos. E, portanto, já ao longo desses 50 anos vimos que eles são ladrões, roubam, eles vão para o governo e não usam dinheiro para aquilo que são obrigados a dar e compram os juízes para que os juízes não os ponham na cadeia. Portanto, quando o Medina diz que é tudo falso, quem é que vai acreditar nele? Eu acho só aqueles mesmo lá do partido, a velha carcaça, a velhada do costume, que quer agarrar-se àquilo com unhas e dentes, está a ver que está a perder tudo. Mas ninguém, quem é que vai acreditar no Medina? Então veja, eles começaram por lançar a bandeira que nós somos tão bem, que temos 3 bilhões, ou 3 mil milhões, é a mesma coisa, 3 bilhões de euros, portanto nós, o PS, somos um partido de alta categoria, tratamos muito bem do dinheiro do povo, etc., como se isso fosse verdade, porque eles não fazem para o povo aquilo que eles são obrigados a fazer. Portanto, é treta, é falso, é crime, é ladrão e é vigarista, é uma coisa horrorosa essas pessoas. E depois de dizer que tinha 3 bilhões, que somos muito bons, passado uns tempos ficámos a saber que afinal são só 1,7 bilhões. Lá desapareceu 1,3. E depois fomos andando e afinal eram só 0,7 qualquer coisa bilhões, ou 700 e tal milhões. E agora ficámos a saber que, na verdade, nem há bilhão nenhum, nem milhão nenhum, há negativo. Acredito perfeitamente nisso, que eles aproveitaram-se deste período em que ainda não havia governo, ainda não havia um Chega que vai ver as contas, e sei lá quem mais é que pode ver as contas, e foi tirando o dinheiro para onde? Para os do costume, foi tirando para os do costume. Portanto, é um bando de... Pelos frutos é que Jesus disse, olha, pelos frutos é que a gente vê, se a árvore é boa ou é má. É evidente que eu sou uma árvore péssima. Olha para o estado da nação. Olha como é que o povo vive. Olha como é que não há saúde. Olha como é que não há escolas. Como é que não há justiça. Portanto, é uma vigarice total. Eles fazem uma figura de palhaços, de pessoas totalmente indecentes. E, portanto,
Eu não acredito na versão do ex... Como é que chama? Do Medina, claro que não acredito. Mas diga-me uma coisa, sendo esta acusação que o novo ministro faz ao anterior ministro de que parte destes valores desapareceram quando o governo estava em gestão, não há aqui também uma parte criminosa que devia de ser investigada? Absolutamente, ou sei lá, se você for a ver quem são os juízes que passaram pelo Tribunal de Contas, você vai ver que eles são controlados. Eu conheci um ou dois que me disseram a mim, que eles são criminosos, que estão a pago a mandato da maçonaria e que, portanto, têm que fazer isso quando não, porque também cometeram outras coisas, vão ser presos. E, portanto, quando você vai ver qual é o estatuto do Tribunal de Contas, é fiscalizar e incriminar os faltosos. Eu já disse isso há uns bons anos atrás e, curiosamente, era que algumas pessoas disseram: vai ver que o homem vai responder pelas notícias. Se eu, passado poucos dias, uma notícia em que, na altura, o presidente do Tribunal de Contas dizia que, bem, o Tribunal de Contas é só consultivo. Não, ele é um vigarista. É crime. Ele tem que fiscalizar as contas e incriminar os faltosos. Ora, como eles todos estavam neste regime, eles já pagavam os dados, eles escondiam as coisas, eles mandam notícias falsas, incriminam quem quer para denegrir o nome das pessoas, mas esse tempo, como eu disse, felizmente está a terminar. E daí é que é a fúria dessa malta do regime antigo. Portanto, é isso que eu penso. O nosso tempo também está a terminar. Eu sei que o engenheiro tem uma agenda complicadíssima aí em Maputo também e já vamos com um programa bastante longo. Quero agradecer-lhe uma vez mais o sacrifício de se juntar a nós aqui com Lisboa e convidá-lo para estarmos juntos novamente para a semana para encontrarmos a verdade da mentira. Então, um abraço para todos aqui de Maputo e que Deus abençoe a todos. E tenham fé e esperança, porque eu acredito que agora isto está mesmo a mudar. Quanto a si, espectador, nós voltamos realmente para a semana para mais um Verdade da Mentira, relembrando que este e os restantes episódios estão disponíveis no nosso YouTube da Verdade da Mentira, aconselhá-lo a continuar a acompanhar a programação da Curiacos TV e a voltar connosco para a semana para mais um Verdade da Mentira. E nunca se esqueça, a verdade vem sempre ao de cima e a mentira leva-nos para baixo. Até para a semana.